Foi nesta cidade de Mileto que Paulo, voltando na terceira viagem, indo para Jerusalém, levando essa oferta, que o seu barco parou aqui em Mileto. Ele teve a grande ideia de chamar os presbíteros, os pastores, nós chamaríamos hoje, para ouvir uns conselhos, ouvir ele falar sobre o seu ministério em Éfeso, que fica assim uma distância daqui. Neste texto, que é um dos meus favoritos, ele fala daquilo que realmente podemos reconhecer como condições de realmente abrir uma igreja e fundar a igreja. Quais são aquelas condições? Em primeiro lugar, ele fala sobre a importância da atitude do líder pastor. Paulo usa duas palavras em versículo 19, que ele era uma pessoa que se escravizou a Cristo, e que em versículo 24, que sua vida não era importante mais para ele. Ele queria terminar sua carreira, queria completar seu ministério de uma forma que agradasse ao Senhor. E nessa parte ele está cumprindo o que é fundamental na fundação de uma igreja, que o líder possa repassar para os seus discípulos, seus convertidos, realmente o que importa. Número 2, abrindo uma igreja, a gente tem que evangelizar, porque aqui não havia crente nenhum. E Paulo diz que pela sua pregação as pessoas se converteram. Essa palavra fundamental em todo ministério é que pessoas deixaram seus ídolos, deixaram sua vida, seus rituais pagãos e realmente voltaram para Deus. Tessalonicenses usa essa palavra, converter-se dos ídolos para Deus. Em segundo lugar, ele fala de arrependimento, versículo 21. Arrependimento quer dizer uma pessoa que, mudando de atitudes para com pecado, deixa para trás essa vida velha, aqueles vícios, aquela maneira de tratar as pessoas, tanto queridas como não queridas, seus inimigos, e mostrar aquele fruto do Espírito da transformação. Em último lugar, ele fala também sobre fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no Senhor significa aquilo que realmente trata de justificação, que a pessoa que realmente conhece a Cristo, que de coração crê nele, tem essa vida eterna, salvos pela graça dele. Quando ele, portanto, entrega sua vida a Deus e aqueles irmãos ao Senhor e para o evangelho da sua graça, ele está falando sobre essa fé que realmente transforma as pessoas. Esse texto, portanto, é importantíssimo para mostrar a atitude da pessoa que começa a igreja, que funda uma igreja. Mais uma coisa interessante nesse texto. Nós descobrimos que Paulo está repassando o bastão a esses líderes. Ele diz: pastoreia o rebanho de Deus. Mas no futuro esse rebanho vai ser atacado por lobos que vão surgir no meio do próprio rebanho. Em outras palavras, eles têm que cuidar de si mesmos, versículo 28, eles têm que cuidar também do rebanho. E cuidar desse rebanho é, de tal maneira, fortalecê-los, para que doutrina errada, que desvios de práticas, desvios doutrinários, não venham transformar a igreja em algo que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo, mas que seja uma organização puramente humana. Para isso tem que se cuidar. Paulo mostra mais uma coisa nesse texto, como ele trabalhou com suas próprias mãos para segurar aqueles obreiros, para dar-lhes o necessário para que eles pudessem evangelizar essa grande província da Ásia. Em todo esse trabalho, Paulo mostrou-se com uma atitude essencial para um obreiro que vai servir ao nosso Senhor Jesus. Interessante, quando o texto termina, lá para os versículos 32 em diante, ele fala sobre a bênção de dar acima de receber. Então, como pastores muitas vezes estão mais interessados em receber do que dar, Paulo dá nosso grande exemplo.
dessa bem-aventurança que Cristo falou, mais abençoado dar do que receber. O amor daqueles irmãos para com Paulo se mostra quando ele se ajoelhou, quando eles abraçaram, quando eles beijaram e choraram por causa da palavra que eles tinham falado, que ele não estaria voltando para Éfeso mais. Queridos que estão vendo esta bela cena de Mileto, onde Paulo estava, tomem a sério as palavras de capítulo 20 de Atos.